E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal, o lugar onde colocamos a ciência à prova com cenários apocalípticos e às vezes um pouco malucos. Hoje, vamos imaginar um tremor de terra que faria até os maiores terremotos da história parecerem um tremelique de ansiedade. Estamos falando de um terremoto de magnitude 10 na escala Richter. Só de pensar nisso, a Terra treme, de verdade. Claro, isso é um evento hipotético, quase impossível com a geologia atual da Terra. Mas e se, por um acaso cósmico extremamente improvável, acontecesse? O que mudaria no nosso planeta? Como os continentes ficariam? Vamos descobrir juntos. Primeiro, vamos entender o tamanho dessa ferra. O maior terremoto já registrado foi o de Valdívia, no Chile, em 1960, magnitude 9,5. Ele gerou tsunamis destrutivos, mudou o eixo da Terra e foi sentido em lugares distantes como Japão e Filipinas. Agora, imagine algo 32 vezes mais energético que isso. Porque a escala Richter é logarítmica, cada aumento de uma unidade significa aproximadamente 32 vezes mais energia liberada. Um terremoto de magnitude 10? É como pegar o maior terremoto da história e jogar ele no modo destruição total. Falando nisso, a Terra já teve algo parecido? Bem, os terremotos mais fortes registrados nunca passaram de 9,5. 10? Estamos entrando em território teórico, mais baseado em modelos científicos. Terremotos acontecem quando placas tectônicas se movem e acumulam tensão. Quando essa tensão é liberada de uma vez, BAM! O chão treme. Um terremoto de magnitude 10 exigiria uma falha geológica colossal, talvez centenas ou até milhares de quilômetros de extensão, deslizando por vários minutos. Imagine uma rachadura na crosta terrestre do tamanho de um continente se mexendo ao mesmo tempo. Isso exigiria uma energia além do normal, talvez uma intervenção de uma força cósmica ou uma instabilidade geológica extrema. Mas vamos supor que aconteceu. A duração do tremor, não segundos, mas vários minutos, talvez até 10 minutos de pura agonia sísmica. As ondas de choque viajariam pelo planeta inteiro, fazendo a Terra tocar como um sino gigantesco. Vamos ao ponto principal. O que acontece com os continentes? Bem, o epicentro, o ponto inicial do terremoto, seria o local mais devastado, mas os efeitos seriam sentidos globalmente. Primeiro, a deformação. As rochas ao longo da falha principal se moveriam metros, talvez dezenas de metros em questão de minutos. Isso criaria falésias gigantescas, vales profundos e montanhas instantâneas. A topografia mudaria drasticamente. Pense em pegar um pedaço de plástico maleável e torcê-lo com força. Ele se deforma, estica, encolhe. Os continentes, apesar de serem rocha sólida, também podem se deformar sob forças extremas. Regiões próximas ao epicentro poderiam se elevar ou afundar vários metros. Se o epicentro estivesse sob o Oceano Pacífico, por exemplo, uma área enorme poderia se elevar, criando uma ilha temporária, ou afundar, formando uma depressão oceânica profunda. As costas mudariam drasticamente. Mas não é só deformação. A energia liberada seria tanta que poderia causar o colapso de estruturas geológicas frágeis. Montanhas poderiam desmoronar, vales poderiam se fechar, e falhas menores poderiam ser ativadas em uma reação em cadeia. Imagine uma fileira de dominós. O primeiro cai com força e todos os outros seguem. Um terremoto de magnitude 10 poderia ativar falhas menores em outros continentes, gerando terremotos secundários de grandes proporções. Cidades inteiras próximas às zonas de falha seriam destruídas. Edifícios, pontes, barragens, tudo seria testado ao limite. E não apenas fisicamente. A infraestrutura de comunicação, transporte e energia seria severamente danificada. Mas os efeitos não param por aí. A mudança na topografia teria consequências de longo prazo. Rios poderiam mudar de curso drasticamente, criando enchentes em novas áreas e secas em outras. Lagos poderiam se formar onde antes havia terra, ou desaparecer onde havia água. A drenagem natural das regiões seria completamente alterada.
Isso afetaria ecossistemas inteiros. Além disso, o deslocamento de tanta massa terrestre poderia afetar, levemente, a rotação da Terra e o eixo do planeta. Pequenas mudanças, mas que poderiam influenciar padrões climáticos globais ao longo do tempo. Claro, estamos falando especificamente dos continentes, mas um evento desses teria consequências globais. Tsunamis gigantescos seriam gerados se o epicentro estivesse no oceano. A atividade vulcânica poderia aumentar em regiões próximas às falhas. E o clima? Bem, isso é tema para um próximo vídeo. Mas focando nos continentes, eles não desapareceriam. Não haveria um reset geográfico completo, mas as mudanças seriam drásticas e permanentes em escala humana. Mapas teriam que ser redesenhados. E é isso. Um terremoto de magnitude 10 é um cenário extremo, quase impossível com a geologia atual da Terra. Mas imaginá-lo nos ajuda a entender a imensa força que molda nosso planeta. As placas tectônicas são verdadeiras forças da natureza. E por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like e nos contar nos comentários qual continente você acha que seria mais afetado por um terremoto desses. Até a próxima investigação! E não se preocupem, a probabilidade disso acontecer é quase zero. Quase!